Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em mais uma terça-feira de estudos. Quero convidar agora vocês a dar início ao nosso estudo de terça-feira e começar com a nossa oração inicial. Então, convido a todos neste momento, a fechar os seus olhos, respirar fundo, relaxar, se sentir confortável onde estiverem e elevar os pensamentos ao nosso Pai Celestial e ao nosso amado Mestre Jesus. Primeiramente, em agradecimento por estarmos aqui reunidos em mais uma noite de estudo, nesta terça-feira. Agradecer a presença de todos. Agradecer a presença dos amigos espirituais. Agradecer a presença dos mentores deste estudo, dos nossos mentores, aos amigos que vêm aqui como nós, como aprendizes, e aos amigos que vêm para nos ensinar, nos intuir, a proteger este ambiente e ao nosso estudo, a cada um de nós. Agradecer pela oportunidade do estudo, agradecer sempre pela vida, pelo dia de hoje e por tudo que temos. E sempre colocar os nossos pensamentos aos irmãos necessitados, aos que conhecemos e ao que não conhecemos, para que sempre as nossas reuniões sejam o fruto de vibrações de amor e de paz, que possam ser levadas dos nossos corações, dos ambientes que nos encontramos, para serem depositadas no coração e nos corações dos nossos amigos, familiares, vizinhos, de todos aqueles que amamos e também daqueles que não conhecemos, para que as nossas reuniões sejam sempre um campo de força, de luz, para todos aqueles que necessitam. E assim, humildemente, eu peço a permissão para dar início ao estudo de hoje. Que assim seja. Deixa eu share. Bom, hoje nós vamos continuar e terminar o capítulo 12, que é o Amai os vossos inimigos. E hoje nós vamos falar dos itens 9 ao 16, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada. Isso, ao 9 e 16. Bom, esse capítulo abrange a máxima, né, do perdoai os vossos inimigos, amai os vossos inimigos. E um dos itens que nós vamos falar é a vingança, o ódio, e aqui, eu acho que no slide não vai aparecer, fala do duelo. E eu, relendo este capítulo, né, e vendo os slides, eu gostaria de propor hoje que nós utilizemos esse estudo, principalmente para falar de uma coisa, de uma situação muito atual que nós estamos vivendo. Eu vou provavelmente utilizar poucos slides, porque vai ser uma repetição do que está escrito no capítulo, então eu sublinhei algumas partes que eu gostaria de salientar aqui no nosso estudo de hoje, utilizando o momento que nós estamos vivendo. E eu acho que quando nós fazemos analogia ou utilizamos exemplos atuais, tudo fica muito mais claro. Bom, nos primeiros slides, vai falar de uma fala de Fenelon, né, que é um dos espíritos que ajuda a completar este capítulo, sobre o ódio. Porque quando nós falamos do amai os vossos inimigos, e quando nós falamos de inimigos, nós não estamos falando do sentimento de amor, né?
nós estamos falando do sentimento contrário ao amor, que é o ódio, a raiva, a vingança. Então, ele diz que o ódio provém da condição inferior em que ainda se encontra o homem. Bom, e que o orgulho o impede de ver, naquele que lhe inspira ódio, alguém que necessita do seu perdão e cooperação. Bom, nós já estamos carecas de saber que, se nós já tivéssemos atingido o sentimento absoluto do amor, não estaríamos aqui, em um mundo de provas e expiações. Bom, então, ainda estamos em uma condição da qual temos o sentimento de vingança, de raiva, de ódio, de maledicência, não perdoamos, ou pelo menos não vivemos o amor em sua plenitude. Pode ser que já estamos aprendendo alguma coisa em relação a esses sentimentos, pode ser que não estejamos mais cultivando o sentimento do ódio em sua máxima, pode ser que já estamos em um patamar aonde nós conseguimos balancear algumas questões, mas ainda não vivemos o amor 100%. Então, ainda, o ódio ele provém da nossa condição, né, inferior ainda que somos moralmente. E Emmanuel diz, no livro Consolador, na questão 339, que o ódio é o germe do amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. Ou seja, nós, na essência, somos bons. E a gente já falou isso no começo desse capítulo, né? Que se nós somos a criação de um ser absolutamente e infinitamente bom e justo, não poderíamos ser mal. Então, a nossa essência é do bem, é do amor. Então, quando Emmanuel coloca a questão do germe do amor, é que nós temos isso em estado latente ainda. Alguns já desenvolveram um pouco a mais esse sentimento do amor. Outros nem tanto, mas está lá. E quando, ou melhor, como nós estamos aqui, num mundo com muitas provas, com muitas dificuldades a serem passadas, com muitas situações que nos levam muitas vezes a tomar atitudes errôneas, porque reencarnar ou se reencarnar neste planeta não é tarefa fácil, e já sabemos disso. Nós damos ainda, pela nossa condição inferior, muito mais abrangência a sentimentos inferiores, que é o ódio, a raiva, a vingança, do que o amor. Então, ele é sufocado por um coração sem evangelho, ou seja, ele é sufocado pelos nossos sentimentos ainda em estado de evolução, que ou desconhece os ensinamentos do Cristo e não vivem, ou já conhecemos, mas ainda titubeamos, ainda caímos, ainda tropeçamos, quando temos que colocar em prática este sentimento. E aí ele completa dizendo que só a evangelização poderá conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão. Ou seja, só os ensinamentos do Cristo e a vivência deles, né, o verdadeiro cristão, que é aquele que põe em prática os ensinamentos morais do Cristo, é que vai compreender e melhor aplicar no seu dia a dia as suas atitudes, ter uma compreensão superior sobre tudo aquilo que rodeia. Bom, e é aí que a gente pode dar início, né, com essa compreensão, sabendo que nós estamos ainda em um estado inferior em termos morais,
é que eu gostaria de hoje usar 2 exemplos. Eu vou usar um exemplo em escala menor, que aconteceu recentemente, quer dizer, que aconteceu ontem, e um exemplo que está acontecendo, que é uma escala maior. E nesses exemplos, o ponto é nos levar a ter essa compreensão aonde nós estamos ainda moralmente. Deixa eu até abrir minhas anotações aqui para que eu não me perca. 2 anotações que eu fiz, porque eu para nome, né? Quer dizer, um nome que eu tenho que lembrar, na verdade. E eu sou ótima para lembrar nomes. Bom, enfim. Então é o seguinte, ontem, eu vou dar esse exemplo, mas com um ponto de vista para a gente trazer para o estudo, tá? Eu acredito que a essa altura todos vocês saibam, e se não saiba, se vocês não sabem, bom, é só fazer um Google e vai saber. Ontem teve a premiação do Oscar. E um evento que aconteceu ontem no Oscar viralizou em questões de segundos para o mundo inteiro, em todos os noticiários, todos os jornais, todas as páginas na internet, sobre uma atitude que o ator Will Smith, que é um ator extremamente reconhecido, renomeado na academia, em Hollywood, pelos seus filmes, pelo seu talento, que ele teve uma atitude em relação a um colega de trabalho, que é o Chris Rock, quando este colega de trabalho estava na apresentação de um dos pontos do Oscar, né, onde eles apresentam em blocos. E aí, não sei quem já assistiu vê, né, que sempre existe brincadeira, existe descontração, existem piadas, e o Chris Rock fez uma piada em relação à mulher do Will Smith, sobre a aparência dela, que ela é uma mulher que ela raspou o cabelo, né? E o Will Smith se sentiu extremamente incomodado, subiu ao palco naquele momento, depois da piada, e deu um tapa na cara do Chris Rock para todas as emissoras do mundo verem. E todos ali que estavam assistindo no momento. Lembrando que a mulher do Smith sofre de uma condição, de uma doença autoimune, a alopecia, eu acho que se chama, que é perda parcial ou total de pelos no corpo, incluindo o cabelo. E aí, né, foi aí que ele se sentiu incomodado, ofendido de ver a mulher dele naquela situação, e o amigo Chris Rock ter usado de uma piada com relação da saúde dela. Bom, mas o ponto aqui é, independente o que levou o Will Smith a ter essa atitude, ou o Chris Rock, porque a partir do momento que aconteceu essa situação, o mundo entrou em colaboração para as suas opiniões. E como nós sabemos, seres humanos que somos, a maioria de nós damos opiniões julgadoras. E aqui é que vai o nosso primeiro ponto. O Will Smith entrou em evidência porque ele é uma pessoa pública, muito famosa. E muitas vezes nós colocamos pessoas muito famosas em patamares que parecem que elas são até de outro planeta, que elas não são pessoas de carne e osso, que elas não dormem, não comem, não têm necessidades físicas, fisiológicas, enfim, que elas não são um ser humano como todos os outros que não são famosos. E aí, como nós estamos falando das nossas condições morais ainda inferiores que nós vivemos, o ponto é, quantos de nós que eu digo, geral da nação, ou meros mortais, entre aspas, conseguimos controlar as nossas emoções, conseguimos ter um equilíbrio emocional
quando alguém nos agride, quando alguém nos fere, ou quando alguém agride ou fere alguém que amamos muito. Qual é o nosso comportamento? É interessante analisar o comportamento do Will Smith, tanto do Chris Rock, e levar para o nosso ambiente singular. Porque quando nós colocamos em pauta uma situação dessa de violência, seja ela qual for o motivo, como se aquela única pessoa famosa, ela não pudesse ser falha ou não pudesse errar, nós nos colocamos num patamar superior como se nós não errássemos. E ali mostra, primeiramente, que aquele ator é um ser humano falho como qualquer um de nós, que erra e acerta. E aí, quantos de nós, vendo uma situação, é que nos perguntou, e se fosse eu no lugar? Porque vamos colocar que, dentre a grande maioria da população que não é famosa, que não está em evidência, que não tem o assédio de muitas pessoas 24 horas, podem fazer isso, e fazem isso. Então, imagina um patamar maior, uma pessoa que tem muito assédio, que tem, né, que tem aquela vida em pauta de tudo que faz está em evidência. Então, a gente já sabe que a pressão é muito maior. E aí é que nós começamos a compreender neste estágio menor, tá? Eu vou dar um outro exemplo de um estágio maior. Em que situação é que nós estamos? E aí, primeira parte aqui é a partir desse questionamento que nós fazemos. E aí, se fosse eu que tivesse o marido, a esposa, o filho, a filha, sendo alvo de uma brincadeira sem graça, de uma piada, ou de um ato de vingança, um ato de raiva, vindo de alguém, ou se fosse comigo, como eu reagiria? Quão pronto emocionalmente e moralmente eu estou para reagir às adversidades? E aí tem o ponto aqui, que é de Julius Oliver, que é um dos espíritos também, que dá o ponto aqui no item 9, que é a vingança, e ele fala assim, lembrando da fala de Jesus, perdoai os vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar, não somente não é espírita, como não é nem mesmo cristão. Aí a gente lê uma frase dessa e pensa, eu estou perdoando 100% as ofensas que me é dirigida? Eu estou agindo emocionalmente equilibrado, elevado, com benevolência, com amor, sem julgamento, para aqueles que me atingem, seja com uma piada de mau gosto, ou seja, com uma coisa muito maior? Se a resposta é sim, então eu entendo que nós já somos os verdadeiros espíritas que, trocando por outras palavras, os verdadeiros cristãos, que é o que segue os ensinamentos do Cristo. Mas eu acredito, a não ser que aqui, né? Aqui não, mas ou as pessoas que assistem, não que se vão assistir, esteja algum espírito superior presente, então não é para você o assunto, você já compreendeu isso? Para todos os outros, como eu, aí a gente vai começar a se questionar. Somos verdadeiros cristãos? Se a gente chega na resposta que não, então onde que eu tenho o direito de ir contra e de julgar alguém que faz tão igual ou pior a mim? E aí,
Jules, ele fala que todo espírita que pretendesse hoje ter ainda o direito de se vingar, ou seja, eu ainda tenho o direito de fazer isso pelas condições que estou, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa, que é fora da caridade, não há salvação. E aí ele completa: mas não, eu não poderia deter-me em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais no futuro ceder ao impulso da vingança de outro modo, senão para perdoar. Bom, então aqui, Júlio, ele já coloca que é para o futuro. E aí, eu vou ler uma parte que agora começa com o ódio. Falando sobre o ódio. É só o item 10. E ele é de Fenelon. E ele diz assim, eu só vou ler porque não está aqui nos slides, tá? É curtinho. Fenelon diz assim: amai-vos uns aos outros e serei feliz. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, vos deu o exemplo desse devotamento, missionário de amor. Amou até dar o seu sangue e a própria vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso. Mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valeis mais do que eles. É a hóstia sem mancha ofertada a Deus, sobre o altar de vossos corações. Hóstia de agradável aroma, cujos perfumes sobem até ele. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os irmãos, não endurece o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, é a mais penosa prova. E aí ele dá um exemplo dele mesmo. Eu o sei, uma vez que durante minha última existência terrestre experimentei essa tortura. Mas Deus está lá e pune nesta vida e na outra aqueles que faltam à lei de amor. Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima a Deus e que o ódio nos afasta dele. Então, Fenelon dá uma rápida e bonita explicação sobre amar uns aos outros e ainda fala que ele passou isso em uma de suas encarnações, né? Em relação a isso que ele fala na encarnação prévia. E ele coloca um ponto aqui muito importante, que amar ao próximo indistintamente, principalmente aqueles que nos inspiram indiferença e raiva, é a tarefa mais difícil. Mais difícil. Mas é isso que nos faz superiores àqueles que ainda residem no mal. E aí eu vou abrir um parênteses para a gente compreender um pouquinho melhor isso. Porque se é uma tarefa difícil, e se eu não faço isso em sua plenitude ainda, eu nem posso me considerar então cristão. Ou posso? Como é que isso funciona? A Verinha, ela me mandou uma palestra muito boa, e se eu lembrar, ou a Verinha também pode fazer, é de compartilhar no grupo, que fala sobre a transição planetária, e ele é um palestrante brasileiro que mora em Portugal. Ele se chama André, e eu não sei falar bem o sobrenome dele. Se eu falasse inglês, seria Heffler, mas eu acho que não é, né? Que ele é brasileiro. Então, eu acho que é Hatterley, alguma coisa assim. E o que ele fala, quem já estuda, né, da doutrina há um tempo, não é nenhuma novidade, mas o jeito que ele coloca, e ainda com as referências bibliográficas que ele usa nesta palestra, nos dá muita claridade sobre a tal transição planetária. E
este último item que nós estamos estudando, o ódio e a vingança, está proporcionalmente ligado à nossa transição planetária. O André, ele é muito feliz nas colocações que ele fala, e uma das coisas para nos relembrar é que a natureza não dá saltos. Ele começa até a palestra falando, bom, eu ouço dessa tal de transição planetária desde que eu era criança. E aí eu penso, mas que negócio é esse de transição planetária que nunca para, que nunca passa, ou que nunca chega um dia, uma hora, um minuto, que, ó, agora sim, nós somos num mundo de regeneração, já passamos de provas e expiações. Como é que isso se dá? Quando a gente estuda, mais ou menos a gente compreende que o processo da transição planetária começou mais ou menos quando a doutrina dos espíritos começou a ser introduzida para nós aqui encarnados. Ou seja, quando Kardec começou a desenvolver os primeiros trabalhos em relação a este estudo, lá por 1868, por aí. Se a gente pensar bem, o espiritismo não tem nem 200 anos. Então, vamos colocar que o processo mais ou menos da transição planetária que entramos não tem nem 200 anos, né? O que perto da eternidade não é nada. E nisso nós fomos introduzidos à terceira revelação, que é o que nós aprendemos no comecinho do Evangelho, né? Que é primeiro Moisés, Jesus e o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos. Que é quando nós, como espíritos ainda em processo evolutivo, já tínhamos condições intelectuais de receber certas informações. E aí, os espíritos superiores vêm ajudar a Kardec a desenvolver este trabalho. E aí nós temos a doutrina dos espíritos, conhecida como Espiritismo, que é o que nós estamos estudando aqui hoje, e mais especificamente no Evangelho. E nesse processo ainda de transição que nós passamos, se a gente pensar bem, desde que surgiu o primeiro livro da doutrina espírita, até hoje, nós já passamos por duas grandes guerras. Nós já passamos pelo Holocausto. Nós já passamos por destruições causadas pelas forças naturais, transições climáticas. E agora, recentemente, o Covid, que parou o mundo. E aí, para completar, por enquanto, nós estamos vendo agora esta guerra acontecendo em pleno século XXI, em 2022, entre a Rússia e a Ucrânia. E aí, parece que nós estamos regredindo. Parece que nós estamos andando para trás. Porque que transição planetária é essa? Que parece que transgride e não progride. Parece que a gente não está vendo nenhum progresso. Que as pessoas se odeiam mais, que as pessoas julgam mais, que as pessoas causam atrocidades. Eu estava vendo um artigo, e eu vou confessar para vocês, eu não consegui chegar nem na metade de tão pesado que era o artigo. Eu vi que alguém mandou uma mensagem, gente, mas eu não vou conseguir ler a mensagem. Se alguém quiser abrir o microfone e falar, pode falar. É a palestra que você pediu. Ah, tá. Obrigada, Luiz. Gente, acessem aí. Depois eu mando no grupo geral, mas é maravilhoso quando vocês puderem ter um tempo. Enfim. E aí, essa situação que nós estamos passando, né, sobre eu perdi um pouquinho da meada, mas eu vou voltar aqui. Calma que eu volto ao raciocínio. E aí, essa situação que nós estamos passando sobre essa transição planetária e tudo mais, sobre o que nós estamos vendo, enfim, tudo que eu falei, né, das duas grandes guerras, o Holocausto, Covid, essa guerra que nós estamos vendo hoje. E aí, sobre a guerra, lembrei que eu ia falar. Eu estava lendo um artigo que eu não consegui nem chegar na metade, de tão pesado que ele é. É de um estudioso de uma das universidades aqui dos Estados Unidos, que esse grupo dessa universidade é especialista
em estudos de guerra. Como as guerras se desenvolvem, o que acontece na guerra, quais são os abusos psicológicos e físicos que ocorrem na guerra. E fazendo um paralelo, vocês vão ver a palestra, né, do André, se vocês assistirem, que ele diz que a guerra é onde todos os limites humanos possíveis e cabíveis foram quebrados. Ou seja, não há mais limites. Não há o ponto que a gente fala, daqui para frente a gente não pode fazer. Tudo é permitido. Tudo o que tem relação a atrocidades, a maldade, é permitido. A guerra é o ponto, é o auge da depravação de um ser humano em atitudes, em sentimentos, em ações. E esse artigo que eu estava lendo fala sobre os abusos que acontecem na guerra com as pessoas. E um desses pontos são os abusos sexuais. Eu não vou nem entrar em detalhes aqui, mas lembrando que eu acabei de falar que o André disse que é uma verdade, não há limites para a maldade dentro de uma guerra ou de atitudes em relação ao ser humano ao outro, vocês podem imaginar o que esses estudiosos já não conseguiram presenciar em termos de pegarem depoimentos de pessoas que estão numa guerra, que já estiveram numa guerra, sejam eles soldados ou aqueles que estão sendo atingidos. É o horror. É uma das coisas mais fortes que eu já li. Com isso em mente, a que ponto nós estamos sobre a nossa evolução moral? E aí o André levanta um ponto muito interessante, porque quando parece que tudo está perdido e parece que tudo está jogado e que não tem regras, nós começamos, ou pelo menos nós devemos, é um dever, né? Quem quer aprender, a estudar sobre a história, pelo menos o mínimo. E aqui mesmo, neste capítulo, fala sobre o duelo. O duelo é uma prática que nem existe mais. Ainda nos matamos, infelizmente, mas não neste sentido mais, né? O duelo era muito... era uma prática muito feita, pelo menos na época medieval, até acho que final do século XIX, e a lei permitia, de que quando uma pessoa era ofendida, se sentia ofendida, humilhada, ou se sentia prejudicada por outra, ela poderia chamar essa outra pessoa para um duelo. Ou seja, a hora marcada, um dia que a gente se encontra, e geralmente tinham padrinhos, pessoas que colocavam algumas regras, e elas tinham hora marcada para tentarem se matar. Basicamente isso. Hoje em dia, essas práticas não acontecem. Os duelos já teve várias proporções, como duelos em grupos, pessoais, enfim. Hoje já não existe. Guerras também eram sem nenhum tipo de regras. E um ponto que o André levanta nessa palestra é que até para ter guerra hoje em dia, tem regras. O que não parece, mas é uma evolução no âmbito social. Quando a gente estuda as leis da sociedade no Livro dos Espíritos, a gente entende um pouquinho mais sobre isso, porque nós evoluímos como sociedade também, porque se o indivíduo evolui, o indivíduo faz parte da sociedade, a sociedade evolui. Então, hoje, não é assim que eu estou querendo lançar a guerra para qualquer país. Existem sanções, existem leis internacionais que precisam passar por certas regras para acontecer esse tipo de guerra. E é o que nós estamos vendo com a Rússia e com a Ucrânia. Bom, e aí, com tudo isso dito, nós pensamos, a gente está no final dos tempos. Como é que é isso? As pessoas ainda optam por fazer guerra, se matarem, se odiarem, se vingarem uma das outras. E aí que começamos a compreender sobre esse processo da transição que nós estamos vivendo.
Pelo simples fato que a natureza não dá saltos, nós sabemos disso, já aprendemos, mas nós aprendemos, só não compreendemos ainda. Porque nós queremos hora marcada para a mudança. Nós queremos já pular para esse mundo de regeneração. E aí, tem um ponto aqui para a gente compreender que o outro espírito aqui diz, que ajudou nesse item, que é Adolfo, o bispo de Argel, e ele fala assim: enquanto uma gota de sangue, e está no item 11, tá? Do duelo. Só que a gente pode trocar o duelo pela guerra, enfim. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra, pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado. Este reino de pacificação e de amor que deve banir para todo sempre o vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Aí ele fala, então a palavra duelo, e eu vou aqui trocar pela palavra guerra, não existirá mais em vossa língua, senão como uma longínqua e vaga lembrança de um passado que se foi. Os homens não conhecerão entre os outros antagonismo, senão a nobre rivalidade do bem. Então, com isso dito, como ainda se derrama muito sangue, nós entendemos que nós não estamos vivendo ainda o reino de Deus, o amor absoluto. Mas, se nós estamos num processo para chegar lá no mundo de regeneração, quem são esses espíritos? Ou melhor, quem somos nós? Porque a gente sempre ouve, né? Agora é a hora de separar o joio do trigo. É hora de escolher um lado. Nós não temos mais espaço para ficar no meio. Ou nós, de uma vez por todas, trabalhamos para o bem, ou vamos ser convidados a se retirar desse planeta. Então, parece que é assim. Vamos dividir em dois grupos. Os que já estão fazendo bem e os que estão fazendo mal. Ai, tchau. Vão todos encarnar agora e vão para outro mundo. Será que é assim? E aí a gente compreende que é um processo. Que esse processo de regeneração está perfeitamente organizado e inclui as guerras, inclui os vírus, inclui os acidentes naturais, inclui as mudanças climáticas, inclui uma série de coisas que vai fazer o nosso mundo, e não o mundo só o físico, mas principalmente nós, espíritos, nos renovarmos. E não é que Deus está fazendo isso, mas o que nós passamos é pelas nossas próprias escolhas, ainda errôneas. E aí, a gente pensa, bom, então nós não somos realmente cristãos nem espíritas. O mundo de regeneração não é o mundo daqueles que já são e vivem o bem e o amor na plenitude. São aqueles que já optam pelo amor e o bem, que já trabalham e se esforçam para terem melhores condutas para com o outro e para consigo mesmo. E é isso, olha como é que fica essas pessoas ainda que estão fazendo mal. Como nós e todos estes estamos tendo oportunidades. E vamos e voltamos. Vamos de novo para o plano espiritual e voltamos. E nessa ida e vinda reencarnatória é que nós vamos aprimorando as nossas atitudes. É pela dor e pelo processo da prova e da expiação é que nós vamos começando a evoluir moralmente, a ter as melhores escolhas. E aí, quando a maioria de nós que vive entre a crosta terrestre
e o mundo espiritual optarmos a sermos melhores, a diminuir o nosso ódio, a nossa vingança, o ímpeto de guerra, do julgamento, da revanche e principalmente do orgulho, quando começarmos a trabalhar verdadeiramente nas nossas mazelas, aí sim passaremos para o processo, ou melhor, para o mundo de regeneração. E aqueles espíritos que ainda ficaram batendo o pé e querendo ter, fazer, pensar, sentir nas atitudes do mal, é o que serão convidados a se retirar. E eles serão a minoria. Porque a grande maioria já optaram pelo bem, não em sua plenitude, mas vai prevalecer o bem do que o mal. Então, vou usar mais uma parte que está aqui. Deixa eu achar. Aqui no item 13, só fala que foi um espírito protetor. Ele diz que não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem, para que aí sim nós possamos começar a viver um mundo de regeneração. E a própria palavra já fala, é um mundo que está em processo de regeneração, não é 100% regenerado. Os mundos ditosos e felizes são outros na escala. E aí já são os espíritos que vivem o amor e o bem. Não há mais o mal. Ainda no mundo que vivemos de provas e expiações, o mal predomina. O mundo de regeneração, o bem vai predominar sobre o mal, porém não vai ser excelência. E aí nos mundos ditosos e felizes, o bem é excelência, é 100% vivido. Então, nessa situação que nós encontramos hoje, nessa situação, tá? O verdadeiro cristão ou espírita, por que a gente fala espírita? Porque é melhor? Não. Porque a gente só está trocando a palavra pela outra. Porque o espiritismo, né, do Doutrina dos Espíritos, ensina os ensinamentos do Cristo, cristão, por isso. Então, o verdadeiro espírito ou cristão é aquele que se esforça no bem. É aquele que se esforça em fazer o bem. Mas não é aquele ainda que faz o bem na sua excelência, 100%. Não é aquele ainda que vive 100% o amor ao próximo. Não é aquele ainda que consegue 100% das vezes controlar as suas emoções quando algo vem de desacordo com o que ele pensa, com o que ele é ou para com alguém que ele ama. Não é ainda aquela pessoa que vive o amor na sua plenitude. O que se diga de passagem, somos todos nós em estágios diferentes. Então, quando a gente vê o irmão errando, um irmão se enfurecendo, perdendo o controle emocional, como o primeiro exemplo que eu dei no começo, ou uma guerra acontecendo, desses irmãos poucos que tomam atitudes precipitadas, como essa de fazer uma guerra onde tantos serão envolvidos, acreditem, eles estão no progresso também. Mas quando esses irmãos, ou a maioria de nós, pelo menos, começarem a optar por caminhos menos tortuosos, caminhos que derramem menos sangue, que julgue menos, que violente menos a nós, esse planeta que nós vivemos, aí nós vamos estar prontos. Só que nós vamos fazer isso em conjunto. E para fazer isso em conjunto,
nós mudamos individualmente. Porque se cada um fazer a parte, juntando um todo, é onde se forma uma sociedade que já está pronto para viver num planeta regenerado. E aí Santo Agostinho, no item 12, diz assim: amigos, lembrai-vos deste preceito, amai-vos uns aos outros, e então ao golpe dado pelo ódio respondereis com um sorriso, e ao ultraje pelo perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covarde. Erguei a cabeça alto e mostrai então que a vossa fronte não temeria também ela de se carregar de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que vossa mão não quer ser cúmplice de um homicídio que autoriza supostamente uma falsa aparência de honra, que não é senão do orgulho do amor próprio. Olha só, se isso realmente não se encaixa à atitude de uma guerra, porque parece que aquele que está ganhando a guerra é o vitorioso, aquele que está fazendo uma atitude de honra e protegendo o seu país, protegendo a sua pátria. Que pensamento mais errôneo em relação a isso. E passado, na verdade, né? Mais uma vez, o que Santo Agostinho diz aqui é uma falsa aparência de honra, que não é senão do orgulho do amor próprio, porque é uma decisão de poucos que comprometerão muitos. Muitos. E ele termina assim: em vos criando, Deus vos deu o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Ou seja, eu posso escolher dizimar um país inteiro ou matar um irmão porque eu tenho esse direito? Será que Deus nos deu esse direito? Não, ele não deu esse direito, senão a natureza somente, para se reformar e se reconstruir. Mas a vós não permitiu de dispordes de vós mesmos. Então, nós não temos essa permissão para com o próximo, muito menos para nós, conosco mesmo, né? Para nós mesmos, que no caso seria o suicídio. Mas ainda, e eu acredito que em menor escala, comparado aos tempos remotos, nós estamos cada vez menos optando por isso. E aí, eu digo que nós não estamos numa bagunça, por mais que pareça. Porque nós precisamos olhar para o progresso que nós atingimos. Quantos de nós estamos a favor de uma guerra? Poucos. Hoje que nós temos mais informações, nós temos informações rápidas nas nossas mãos, nós começamos a ver como as pessoas se mobilizam contra essa ideia de guerra. E o trágico faz, as situações trágicas também dão oportunidades a outros tantos de pessoas a mostrarem a sua caridade, o seu sentimento para com aqueles que sofrem. Se vocês procurarem na reportagem, o que vocês vão mais ver é grupos e grupos de pessoas que estão naquelas fronteiras ali, né, da Ucrânia, países que fazem fronteira com a Ucrânia, ajudando essas pessoas a saírem do país, dando casa, comida, dando conforto, amparo, outros países ajudando. Então, também é onde nós vemos a manifestação do amor. Olha aí. E aí, aqui no finalzinho, eu acho que é Kardec que já fala aqui, ele diz assim, ó: hoje, a morte de um homem é um acontecimento que emociona. Outrora, não se lhe dava atenção. O Espiritismo vencerá esses últimos vestígios da barbárie em inculcando nos homens o espírito da caridade e da fraternidade. Olha que interessante isso. Há uns séculos atrás,
Matar alguém na praça pública era, na verdade, até um divertimento. Olha quanto que nós evoluímos moralmente em relação a isso, como sociedade, como leis, como pensamento. Só que não é uma chave que a gente liga e desliga, que uma hora a gente está pensando em fazer uma guerra, uma hora a gente está pensando em agredir um irmão que nos ofendeu, e amanhã a gente já está puro amor e caridade. É um processo. É um processo. E aí, aqui no final, vou passar aqui, que foi tudo o que nós falamos. Deixa eu ver se eu acho. Que foi uma das coisas que, uma das frases que a gente já estudou ao longo desse capítulo, que é: somente a fé na vida futura e na justiça divina pode dar à criatura forças para suportar os golpes que lhe sejam desferidos. Ou seja, conhecer que o momento que nós vivemos é passageiro e que nós somos espíritos eternos, com muito a aprender. E lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Então, quanto mais trabalharmos o nosso coração nos pensamentos elevados, e lembrando, é um trabalho, é uma opção que nós estamos fazendo de melhorar. Não é uma chave que liga e desliga e que nós amanhã vamos conseguir já ser espíritos superiores, benevolentes e amorosos como Cristo. É um processo. Porque os espíritos também nos ensinam que Jesus um dia foi simples e ignorante, como nós. E que provavelmente ele passou por mundo onde tinha talvez outros Cristos, outros exemplos a serem seguidos, mundos que também tiveram guerras, tiveram ódio, tiveram raiva. Jesus, bem provável, que caiu e se levantou muitas vezes. Porque em relação a nós é um espírito muito antigo, muito mais antigo, de milhões e milhões, sei lá, bilhões talvez de anos. Então é um processo. Então, o que nós estamos vendo neste momento, o que nós estamos passando, sim, é um momento histórico. E das pequenas atitudes em como nos comportaríamos em relação ao outro quando o outro nos ofende, ao ver uma guerra acontecendo, nós estamos neste meio. Quem somos nós nisso? Será que nós somos aqueles que julgam e que apoiam? Ou somos aqueles que se esforçam, sabendo que nós estamos errando às vezes, mas que nós nos esforçamos, nós optamos pelo bem, nem que se for minimamente. E aí, quando nós começarmos realmente a trabalhar, o que eu acho que nós já começamos, não em uma larga escala, mas estamos aos poucos, comparando o que nós vivemos hoje do que nós vivíamos antes, nós já estamos a caminho deste processo, mas não esperemos um dia, uma hora marcada para a transição acontecer. Nós estamos no processo da transição. E o ódio ainda é predominante. O orgulho é predominante. Só que eu acredito que ele se enfraquece a cada dia, principalmente contra os espíritos já elevados e reencarnando aqui para ajudar dessa balanceada e nos ensinar. E aí depois de que a maioria de nós, eu acredito que já estamos cansados de verem essas barbáries acontecendo. E é pelo cansaço, nós vamos ser vencidos pelo cansaço. No mal é que vamos começar a optar pelo bem. E é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Gente, se eu gritei muito, vocês me falam, porque eu tô com fone aqui e fica um pouco oco a minha voz. Mas agora vocês podem falar, a gente precisa beber água. Posso falar? Levanta a mãozinha aqui.
Eu fiz algumas anotações aqui ao longo da sua explanação, e aí eu vi algumas coisas assim, poxa, como realmente a gente está numa condição ainda, começa assim, né? Uma das primeiras, né? Que o ódio vem da condição inferior em que se encontra o homem, né? Então, enquanto a gente estiver nessa situação, vai aquilo como você falou aí, né? Vai ter aquela gota de sangue que vai correr e não vai ter jeito, né? Então, e no final, aí já pulando para o final, né, tem a recomendação, né? Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Então, é tudo assim, parece que está tão simples, né? É tudo tão claro. E é mesmo. Agora, o fato de ser simples e claro não significa que a gente está praticando isso, está vivendo isso. Nós não estamos aptos a praticar, eu acho. Eu acho que assim, é mais ou menos. Bom, primeiro, nessa recomendação, elevar pelo pensamento acima da vida material. Como a gente é apegado à vida material, é impressionante. E é uma coisa assim tão compreensível, porque, olha, vamos pegar um exemplo de alguém que fuma. Ele quer parar de fumar, ele deseja parar, aquilo para ele é uma meta, ele promete, ele arrisca, ele faz, ele fica um tempo sem fumar, mas não consegue largar. Assim somos nós com relação às nossas atitudes, né? A forma de ser, esse estágio, essa condição de inferioridade que a gente está ainda. Nós queremos sair disso. Quem não quer, né? Pode ver, qualquer um que está aqui assistindo, seja aqui ao vivo ou ou vendo a gravação, né, assistindo a gravação, eu tenho certeza que quer mudar, que quer sair, porque já tem certeza que essa é a receita. Mas se eu adoro comer doce, eu adoro comer chocolate, eu não consigo parar, né? Então, é mais ou menos isso, é difícil, né? Como é difícil isso? E aí tem, né, a evangelização, só ela poderá conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão. Caramba, você falou, ó, o Espiritismo não tem 200 anos. Já o, já o cristianismo tem 20 séculos praticamente, mais uns poucos anos aí, né? Que Jesus começou a pregar em 2000, no ano de 30, né? Quando ele tinha 30 anos, baseado, né, na cronologia e tudo. Então, seria em 2030, fecharíamos os 2000, né? E só assim, para ser um pouco mais... É um preciosismo aí, né? Mas, pô, a diferença, o catolicismo, desculpa, o espiritismo, 200 anos, e o cristianismo, 20 séculos. E o que a gente aprendeu, né? Como é que a gente consegue mudar? Ainda vai patinar muito, né? E aí, você falou da mudança individual que afeta o conjunto, né? Faz um conjunto mudar. Então, essa é a receita, não tem jeito. A gente vai estar se transformando, ainda que seja a duras penas, ainda que seja dentro de muitas encarnações, mas o fato é que essa é a maneira que nós temos, né, de evoluir, já que a gente não consegue evoluir de uma forma diferente, né? Então, nós estamos, assim, bem no ponto de passar pelo que a gente tem que passar, porque só pelo esforço próprio, pelo trabalho, pela adesão a esse movimento de se transformar como indivíduo, né? Assim, de forma, assim, como é que eu diria? Assim, como uma opção, né? É nosso, e pronto. Não, e a gente não consegue isso. A gente precisa de empurrão ainda, e vai precisar de muitos empurrões, né? E você fez o exemplo, né? Falou do exemplo do que aconteceu lá no Oscar. Eu fiquei pensando, falei, puxa vida, parece assim,
é uma bomba prestes a explodir, aí você só risca um fósforo, né? Uma fagulha, uma centelha, aquilo explode, né? Ele estava no ponto, num primeiro momento não, achou que era parte do processo, olhou para a mulher dele não aceitando aquilo, aí ele tomou as dores, só que explodiu, né? Não foi uma coisa assim. E ali tinha um componente de ódio, com certeza, né? Ali tinha um componente de alguma forma, assim, do orgulho ferido, né? Da mulher ofendida, a esposa dele, né? Então, alguma coisa, então, aquilo veio com uma força enorme e não deu para segurar, porque ali era sério. Como você falou, o mundo inteiro viu aquilo. O mundo, assim, que tem acesso à internet, né? Que não é pouco, é muita gente. Mas é isso, é a condição inferior ainda que a gente se encontra. Não consegui nem segurar aquele segundo, né, de explosão. Quem nos dirá, assim, outras coisas no dia a dia nosso? A gente está sujeito aí a chuvas e trovoadas, né, para poder tornar esse processo, né? Mas é isso, foi bastante ilustrativo, né? Bastante, assim, foi muito bom, assim, a colocação da maneira que foi colocado. Sim, realmente foi muito bom, viu? Eu adorei a sua explanação de hoje. Parabéns. Estou sem palavras. O aprendizado foi grande. Vamos ver se a gente aproveita esse aprendizado e muda, tá bom? Mas eu não vou isso que prometer é. nada. Eu vou ficar quietinho, me esforçando, mas não posso tomar, né? Não vou prometer. A promessa ainda, sabe? Porque o risco Promessa é não pode grande, né? fazer. Mas é Explodir que isso nem aí. o Will Smith. É isso que você falou, Luiz, né? Foi muito assim, infelizmente aconteceu, mas é bom. Sempre quando, né, utilizar isso como exemplo, porque não só pelo lado que nós vemos um exemplo claro do que ainda somos, mas também das pessoas se colocarem no direito de poderem apontar o dedo, né? E se acharem que estão superior e que estão imunes de situações dessa, porque como, né, aqui dito no Evangelho, ainda é a nossa condição inferior. E a nossa condição inferior nos leva a atitudes como essa, como a atitudes piores. E ainda mais aqui, detalhado no Evangelho, que não dá tempo de ver todos os pontos, né? Ele fala sobre aquele que, né, não qual dos espíritos que fala aqui, que ainda é menos, vamos colocar assim em palavras mais fáceis, é menos feio, condenável, você ser sincero contra aquele que você odeia, e vir, né, dar uma atitude como essa, do que aqueles que planejam nas costas, né, a apunhalar aqueles que se fazem de amigos, aqueles que se fazem de queridos para acabarem a polêmica. Então, nós estamos em diversas posições nesses sentimentos ainda que nos dominam, que é da raiva, do ódio, da vingança. Então, por isso que nós vemos ainda muitos desses acontecimentos, mas a gente não vê só na televisão, só com os artistas de Hollywood, ou só na guerra do, né? Nós vemos no dia a dia, nós vemos em nós mesmos, pode ser em menor escala, mas ainda nós vemos. Mas, né, por favor, gente, assistam, né, essa palestra que o Luiz acabou de passar aqui no chat, porque nós só vamos conseguir, ao chegar nesse mundo tão almejado que a gente fala da regeneração, que o mal não vai predominar mais, ele vai existir, mas não vai predominar mais, quando todos nós optarmos pelo bem. Mas é tão esclarecedor isso, não é na sua plenitude ainda, vai ser o processo, mas é quando nós já estamos cansados disso aí que a gente está vendo, e fala, olha, não tem mais, eu quero resolver um problema com alguém que eu vou, de novo, na menor escala, né? Eu quero resolver um problema com alguém, não é na base do ódio, da vingança. Eu posso não ser o melhor amigo dessa pessoa ainda, ou amar, né? 100% essa pessoa. Mas a gente pode achar outros caminhos, a gente pode achar outras atitudes.
E aí, essas atitudes em pequenas escalas, elas dão espaço para as escalas maiores. E aí todos vão optar por isso, vão falar, olha, gente, guerra já não é mais a solução. Já não tem mais espaço para isso. Tentar dizimar um povo, matar centenas de pessoas por uma ideia única, já não faz mais sentido. E eu vejo, às vezes, não vou dizer que é 100% do tempo não, que tem hora que eu falo, meu Deus do céu, será que a gente está mesmo nesse caminho? Mas na maioria das vezes eu sinto que não, eu vejo que sim. Eu vejo que as pessoas elas estão se compadecendo mais, né? Sentindo mais em relação a essas outras pessoas. Eu sinto que já estamos nessa posição, né, de nos colocar em relação a essa outra pessoa no lugar do outro, né? Talvez uma menor escala, mas nós estamos. Então, ainda estamos nos sentimentos predominantes inferiores. Mas olha, eu acho que, sabe aquela barrinha que parece assim, loading, né? Que está 100%, eu acho que a gente já está lá naqueles, vou ser otimista, hein? Naqueles 10% para chegar no bem. Já não estamos no zero. Já conseguimos evoluir alguma coisa aí. E a gente vê no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, nos nossos sentimentos, quais são as opções que nós fazemos, né? Então, é em relação a isso, em relação a... Aí eu lembro daquilo, né? Que os espíritos disseram para Kardec. O que nos falta é vontade. Como diz você, parece tão simples e objetivo, mas não quer dizer que seja fácil. Simples de entender e difícil de praticar. Olha, você falou sobre o estágio evolutivo, né, então, não tem dúvidas, não existe dúvida alguma. Nós já evoluímos. Mas peraí, com tudo isso, nós evoluímos. Nós viemos do reino animal. Nós temos hoje a nossa, quando falamos viemos do reino animal, biologicamente somos animais, né? Classificado como mamíferos, mas nós somos animais, nós temos uma biologia de animal mesmo, né? Só que nós temos um espírito que se manifesta através desse corpo animal, assim, que tem a capacidade, não a capacidade, mas ele tem, assim, assim, caramba, fugiu a palavra, mas a permissão de, a opção, assim, de escolher entre o bem e o mal. Isso já é um grande avanço. Nós já evoluímos muito para conquistar esse direito, nós evoluímos muito. Então, nós somos realmente evoluídos, né? Agora, claro... Não perfeitos, né? Não. Evoluídos em relação a essa condição, né, do reino animal. Sim. Mas nós temos um caminho ainda muito longo pela frente, né? E esse caminho é de desenvolvimento moral. Porque intelectual, pouco ou muito, nós também já, nossa, nós estamos bem avançados. Olha o que nós estamos fazendo aqui, estamos em lugares diferentes, né? A quilômetros, e muitos, milhares de quilômetros, em alguns casos, de distância de um para o outro. Nós estamos aqui conversando ao vivo. Mas sabe, enquanto vocês estavam falando, Suelen, eu fiquei pensando, assim, se colocando no lugar dessas pessoas, né, que agridem. Eu acho que nós estamos, eu concordo plenamente, né, com o meu marido, nós já evoluímos bastante. Temos um caminho grande, sim, mas nós já evoluímos. E acho que o caminho que nós temos que percorrer é maior do que esse que já percorremos, né? Com toda certeza. Sim, porque nós somos, né, temos uma eternidade pela frente, Sim. Ninguém morre. Com certeza que sim. E com certeza também somos espíritos ainda bastante novos, né? Senão não estaríamos ainda com tanta imaturidade, né, em nós. Mas eu estava pensando aí, por exemplo, hoje nós não estamos tendo
oportunidade para mostrar se nós vamos fazer o que o Will Smith fez ou não, sabe? Mas nós vamos ser provados. Por isso que é muito bom nós estarmos cientes e que tudo que foi conversado hoje adentre realmente o nosso coração, a nossa mente, porque nós vamos ser testados. Aí nós vamos poder falar, eu evoluí um pouquinho mais, né? A gente ter que lembrar no momento que a gente for provado de que daquele momento em que Jesus perguntou, né? Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra, né? E aí a gente deve realmente pensar nisso, nesses momentos que a gente é provado, né? Quando você fala do caminho que a gente tem a percorrer, é só a gente pensar, se a gente se comparar como espírito, quem somos e quem Jesus é, aí a gente tem mais ou menos uma noção, né? O caminho que a gente tem que percorrer ainda. Então, mas em relação a mim, eu posso dizer, há uma grande diferença. Uma grande diferença. Mas é aquilo, né? O que também nos consola é que se ele conseguiu ou se ele venceu, nós também vamos. Com certeza. Cris, Dani. Eu sempre tiro Falar, como né? exemplo, se um conseguiu, é possível outros conseguirem, né? Todos os outros conseguirem. Né? Agora, basta saber o que o outro fez para conseguir, né? Antes da gente. E seguir o mesmo ponto. Ué, assim, o exemplo máximo temos um só, que é o Cristo, né? Mas a gente aí tá um pouquinho distante. Mas vamos pensar naqueles outros que a gente já tem exemplos que estão mais perto, Sim. né? De tantos outros que já não eram ainda 100% bons, mas já optavam Sim. pela bondade, né? Pelo menos na maioria das vezes. Então, e vivendo no mundo que nós estamos vivendo, né? Provavelmente temos as diversidades que nós temos. Então, se eles conseguiram, a gente também temos grandes chances. Grandes chances, é verdade. Temos sim. Mas é bom voltar lá na questão 909, se eu não me engano. Essa questão me choca todas as vezes que eu a leio, né? No Livro dos Espíritos. É. Sempre relembrar, né? Dani, Cris, se vocês quiserem comentar alguma coisa, temos 5 minutinhos. Nada a declarar? Hoje eu estava, né, essa semana eu comecei a fazer um estudo e a gente estava falando justamente sobre esse caminho que a gente trilha para a verdadeira felicidade, né? E nós estamos apresentando alguns passos entre a humildade, a misericórdia, né? O perdão. E o perdão como uma verdadeira expressão, como uma expressão da misericórdia, né? E a gente vê no meio desse conflito todo quanto o perdão é necessário, mas a gente ainda não consegue aplicar. Pelo fato de que nós não conseguimos nos enxergar como verdadeiramente somos e exigimos do outro uma perfeição que nem nós mesmos temos. E quando a gente começa a exercitar a misericórdia e o perdão, a gente consegue construir esse olhar amoroso, não é? Que consegue ver a humanidade no outro, ver no outro aquele ser que a gente ainda não é, né? O ser que a gente ainda é no outro. E a gente não julga, a gente acolhe e a gente ama,
né? E se todos nós pudéssemos, de alguma forma, vivenciar isso, tentar, né? Vou dizer vivenciar, porque a gente ainda está no processo de aprendizagem para vivenciar. Mas quantas coisas no mundo seriam evitadas se a gente conseguisse, né, pelo menos um pouco, trazer a misericórdia, esse olhar bondoso de compaixão para os outros, sem julgamentos, percebendo o que falta no outro, aquilo que falta em nós, e vivenciando, né, a compaixão e o amor de fato. A gente chega lá, Dani. A gente chega lá. Tá devagar, mas a gente chega. Como diz uma amiga minha, tá devagar, quase parando, mas não tá parado. Sabe que agora, nesse momento, enquanto a gente estava falando, né, estava estudando, aí veio assim, será que eu vou, pensando por mim, assim, né? Será que eu vou, assim, ter sentimentos de, não é de desânimo, mas assim, de, puxa vida, está tão longe, né? O que que eu vou fazer? Tá? Eu acho que a receita não é ficar pensando lá na ponta, né? Mas ficar aqui preenchendo o tempo com coisas boas. Tem um amigo que, né, que era encarnado quando ele falava isso, né? Hoje ele está no plano espiritual e eu tenho, através dessa doutrina, a felicidade de ter notícias dele, já tive notícias, né? Então ele falava assim que o tempo, ele é côncavo e a gente tem que encher ele com coisas boas. Então, não importa o tempo que leve, não vamos dar margem para o tédio, para o desânimo, né? Vamos preencher o tempo, vamos trabalhar. E como ele nos traz assim o prazer, né, de fazer. Né? A gente percebe as atividades que a gente tem no nosso dia a dia, não só as materiais, as profissionais, mas também tem outras em paralelo que a gente faz, os estudos, as reuniões mediúnicas, né? O trabalho de levar um mínimo de ter atendimento a necessitados. Então, tudo isso é preencher o tempo, né? Esse côncavo, né? Com coisas boas. E aí não tem... Aí a gente vai perceber que o tempo não dá para nada, né? Quer dizer, não é que não dá para nada. Cada vez a gente vai estar, puxa vida, tem tanta coisa para fazer, e a gente vai fazendo e percebe que passa o tempo, né? E a gente tem que entregar tudo de volta, né? Tudo que a gente emprestou, todos os recursos materiais, e não vai adiantar nem falar, puxa, mas eu não podia ficar só com isso aqui, só com aquilo ali, levar para o plano espiritual, só essa materialzinha aqui, tão pequenininha, qualquer coisa que seja, né? Não. Parece assim, outro dia eu estava pensando, parece um filtro, né? A morte é um filtro, uma cortina, uma tela, uma peneira, o que seja, né? Passa só espírito, o resto fica tudo para trás, né? Então, é uma tela excluidora, né? Exclui tudo que é material da gente, e a gente só passa com aquilo que a gente teve de experiências, né? Emmanuel fala, muito bonito, né? Que a civilização, né? As invenções, a tecnologia, tudo serve de moldura para o nosso, para as nossas experiências. Moldura. Nossa, o cara é bom mesmo, né? Para falar um negócio assim, sabe? Não dá para encontrar um outro paralelo, assim, de falar assim. Então, todas as conquistas, os arcos do triunfo e tudo isso tá, é uma moldura para as experiências, para o aprendizado, para a transformação, né? Então, vamos deixar a moldura para trás e vamos só, né, com aquilo que a gente vai conseguir carregar com a gente no plano espiritual, que não tem nada de material. Nada. Agora eu vou parar de vez, tá bom? De falar. Só vou... Pode falar, Luiz. Só para terminar, o que você falou aí, que acho que a fórmula é não pensar lá na frente, né, na conclusão, mas no caminho. Eu lembrei de
de uma música que eu gosto muito, chama Trem Bala, e ela fala assim que não é uma da parte da música, fala que não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu, é sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Eu acho muito bonita essa parte da música. E é verdade, né? Não é sobre chegar lá em cima e falar, mas é sobre saber o que você aprendeu no processo e, claro, botar em prática. É isso, minha gente. Chegamos ao fim de mais um estudo. Só vou colocar o nosso passe guiado aqui. Preparem as aguinhas. Eu acho que eu vou ter que desconectar o meu fone. Só um minuto, que senão acho que vocês não vão ouvir, não. Só um minutinho. Eu estou fazendo um teste. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Então tá, só queria saber. Vocês estão me ouvindo? Então agora dá para colocar. Obrigada, Dani. Deixa eu colocar aqui então. Peraí que eu acho que não dei. Água limpa. Agora vai. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas.
Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água